E deixa eu contar uma coisa pra vocês. Roubaram meu outro litro. Avisa que no verão aqui pode chegar até 50, 55 graus. É deserto pra caramba. E assim começou o nosso dia aqui, olhando a Ivete aí fora. Dormimos assim, sem nada, só com mosquiteiro. Porque olha de mosquito voando. Então, por que dormir assim? Fez bastante vento a noite inteira. E se bota a parte de cima, a baraca voa, ou fica batendo. Assim teve uma brisa a noite toda. Foi top. Os vizinhos lá do outro lado tiveram um problema. Recolheram a baraca lá. Trocar de lugar. Porque realmente ventou bastante. E isso é um problema quando se acampa. Agora tá tudo certo. Levantamos até um pouco mais cedo hoje porque hoje não vai ter café. Quer dizer, eu vou comer. Aquele bolo, sobrou um pedaço do bolo e uma maçã. Vou comer isso aí porque depois tem que se inscrever para fazer o passeio ali e sai cedo, 8h30 parece. Ó, espera que eu coloquei aqui dentro para segurar a baraca. Mas deu para se virar legal. Um pouco de poeira, mas entre mortos e feridos foi uma noite de sono top. E deixa eu contar uma coisa para vocês. Roubaram meu outro litro. Ontem eu fui tomar banho e levei o litro de água ali para encher, né? Para ter água aqui para tomar de noite se precisasse. E aí, na hora de tomar banho, eu deixei em cima da pia lá do banheiro, que é bem grande o banheiro aqui. E aí, quando eu terminei de tomar banho, fui sair, não tava mais o litro. Alguém pegou e jogou no lixo. Vamos ter que tomar uma coca hoje, provavelmente, para ter um outro litro para encher de água. Não, tá louco. Ingresso comprado. Veio um tabloidezinho informativo. E o ingresso do passeio custou 2.500 pesos. Que na conversão paralela que a gente tá fazendo, tá dando mais ou menos entre 40 e 45 reais. E é um passeio que tem duração de até 3h30, estimado. Esse passeio que a gente vai fazer é o passeio mais tradicional aqui de Chigualasto. Mas tem outros também. Tem alguns trekkings de duração menor e maior também que isso. E tem um passeio da lua cheia também, como eu comentei no vídeo de ontem. Vamos ver como é que vai ser esse passeio aí. E depois eu conto detalhes do porquê que a gente veio parar aqui e porquê que esse parque é tão importante. Não só aqui para a Argentina, para a América do Sul, mas para o mundo, na verdade, porque lá nos anos 2000, mais ou menos, ele foi declarado pela Unesco como Patrimônio Mundial da Humanidade. Então, vamos esperar mais uns 15 minutos que daqui a pouco o passeio sai. Parque Provincial Ixigualasto. E o passeio aqui é assim. Aí na frente vai o carro dos guias. É um passeio guiado pelo parque. Terra dos Dinossauros também é conhecido. Parque Triássico Ixigualasto. E você segue o carro dos guias com o seu próprio veículo. O roteiro desse passeio tradicional são mais ou menos 40 quilômetros. E tem um período de duração de mais ou menos 3 horas, 3h30. Com 6 pontos a princípio de parada para explicações e visitação. Que é a nossa primeira parada, Vale Pintado. Aquí estamos en la primera estación que visitamos. Esto que tenemos acá es el Valle Pintado. Ven que tiene diferentes colores toda esta zona y esto se debe a los minerales que se pueden encontrar.
hierro, cobre, azufre, manganeso, cenizas volcánicas. Distintos tipos de arcillas son los que le dan la coloración a toda esta zona, que además es muy importante para nosotros porque recién ahora comenzamos a ver lo que se denomina Valle de la Luna, y que seguramente han escuchado más veces este nombre que Ixchigualasto, que es el nombre formal del parque. Sí, Ixchigualasto significa tierra muerta o tierra sin vida. Es un vocablo de origen cacán. El cacán era la lengua que hablaban los pueblos originarios que andaban por aquí, que eran los diaguitos. ¿De dónde viene el nombre este de Valle de la Luna? Es producto solamente de la imaginación, nada más que eso. Y quienes bautizaron hacia toda esta zona fueron los arrieros, estas personas que antes se dedicaban al traslado de animales. En el caso de este lugar, lo atravesaban yendo hacia el oeste, para allá donde está la cordillera de los Andes, y ellos cruzaban la cordillera y vendían los animales en Chile. El tema es que incluso en invierno aquí puede hacer mucho calor. Por ahí nos hemos encontrado con días de 35, 40 grados. Imagínense en verano que puede superar los 55. Andar con los animales en esos horarios por acá era prácticamente imposible. Entonces, ¿qué hacían ellos? Andaban en la noche por aquí. Pero unas noches en particular, que eran las noches de luna llena, donde no hace falta ningún tipo de luz artificial para poder andar por el campo. Y ellos, al andar por aquí en toda esta inmensidad con sus animales, acompañados por la luz de la luna, se imaginaban que estaban pisando suelo lunar. ¿Sí? De ahí viene el nombre este de Valle de la Luna, mucho tiempo antes de que fuese declarado como Parque Provincial Ixchigualasto. ¿Y cuál es la idea para ustedes que nos visitan? Es que dejen volar su imaginación para ver si le encuentran o no algún parecido a las imágenes que nos han llegado de la Luna. Muito bacana, interessante o começo da explicação. Esse aqui atrás é o Vale pintado, então, pelas suas diferentes tonalidades que é possível observar. E isso se dá, como o guia explicou, por formação de diversos tipos de minerais, desde cinza vulcânica, ferro, manganês, e por isso ele vai ficando pintado assim desse jeito. E o nome do parque, então, Ixchigualasto, significa terra sem vida, na língua do povo originário daqui, como o guia também explicou. E era conhecido bem antes de se tornar parque provincial como Vale de la Luna, porque os povos que transportavam animais daqui para o outro lado da cordilheira, quando havia noite de lua cheia, passavam por esse vale com os animais durante a noite. Visa que no verão aqui pode chegar até 50, 55 graus. É deserto pra caramba. Por isso ontem já pegamos 44,7. Então vai esquentar um pouco mais. E para não passar tudo isso no verão, com os seus animais sofrendo no calor e alguns até morrendo, por isso terra sem vida, eles passavam durante a noite. E esse recorrido ele é ainda feito aqui no parque 4 noites, quando se tem lua cheia também, para relembrar. E quando eles passavam aqui iluminados pela luz da lua, ficavam imaginando que estavam pisando em terras lunares, por isso Vale de la Luna. Interessante tudo isso. Agora estamos passando por dentro, literalmente, do vale pintado. Olha só, formações das mais curiosas possíveis. E várias tonalidades realmente no terreno espalhado devido aos minerais, então. E a forte incidência de vento, sempre constante e forte, vai esculpindo todas as rochas que a gente pode ver nos mais diversos formatos. Somebody told you you'd never find yourself a lover, and now you're bitter, so you cut off your hair. Uno de los lugares más llamativos que tenemos aquí en nuestro parque, y esto es porque el parque tiene 63.000 hectáreas de superficie.
en la única zona donde se pueden encontrar estas concreciones, eso es lo que son en realidad estas bochitas, es aquí. Y el porqué de que estén acá se debe al tipo de clima que hubo hace mucho tiempo. ¿Sí? Nos tenemos que remontar nada más que 250 millones de años atrás, que fue cuando estuvo el periodo Triásico en nuestro planeta. Este periodo que le da inicio a la era Mesozoica, que está compuesta por 3 periodos: Triásico, Jurásico y Cretácico. ¿Sí? La era denominada la era de los dinosaurios. Bueno, en ese tiempo toda esta zona que estamos transitando ahora era muy distinta como la vemos hoy. ¿Sí? Una zona de mucha vegetación, mucha humedad, lagos, ríos, pantanos, y este lugar era el fondo o la orilla de uno de estos lagos. ¿Por qué les marco esto? Porque este tipo de concreciones necesitan 2 elementos principales para poder formarse. Uno de ellos es el líquido. Tienen que estar en medios acuosos. ¿Sí? La otra cosa que necesitan sí o sí es la materia orgánica. Puede ser un palito, un bichito, una hojita, una raíz, cualquier cosa que sea orgánico, pero tiene que ser materia orgánica en descomposición. ¿Por qué? Porque al momento de empezar a pudrirse, a descomponerse esta materia orgánica, ahí sumergida en los lagos, en los pantanos, genera una reacción química a su alrededor que empieza a atraer los distintos minerales que van pasando por las aguas y se van acumulando alrededor de esta materia orgánica. Por eso va tomando la formita redondeada y después con el tiempo va aumentando el tamaño. ¿Sí? Ejemplos comunes de este tipo de formaciones son las perlas, los cálculos vesiculares, los cálculos renales también, solo que en esos casos la partícula de origen es inorgánica. ¿Sí? Parten de alguna arenilla, de algún granito de arena o algo así. ¿Sí? Y algo que hay que remarcar también de este lugar es que van a ver muchas bochitas que están a la mitad. Bueno, en realidad están siendo desenterradas por la erosión. Estas también han estado enterradas. ¿Sí? Solo que el sedimento que las cubre es mucho más blando, mucho más frágil que la erosión en sí, que es una piedra. Entonces, a medida que se va erosionando todo, se va barriendo este sedimento y van quedando al descubierto. ¿Sí? Es un proceso natural. Nadie puede venir acá, ir para allá y empezar a sacar todas estas bochitas y acomodarlas a todas. ¿Sí? Y algo que no sabemos es que si abajo donde estamos parados ahora hay más bochas o no. ¿Sí? Porque todo se tiene que dar naturalmente. De frente para Infinge, e assim como essa tem outras várias formações curiosas aqui no parque em Chigualasto, e cada imagina, dá asas à sua imaginação a chegar nesses lugares. E esse aqui é a passarela que volta de lá da cancha de bochas. Para quem gosta de bochas aí, essa aqui seria um passeio, um prato cheio. Só que aquelas bochas lá, como vocês viram o guia falando, são de formações triásicas, da era triásica. Isso são mais de 250 milhões de anos. Aquelas bochas eram formadas então por sedimentos orgânicos, e tudo isso aqui, ali pelo menos, era no fundo do lago, porque para aquelas bochas se formarem precisa de estar imergidas na água. Então isso é tudo muito interessante. Outra coisa interessante é que não se sabe quantas mais existem abaixo da terra, porque tudo aquilo ali que vocês viram descobertos, completamente no limpo, a amostra, foi esculpido, foi trazido para cá, para a vista nossa, pela própria ação do tempo. O vento vai descobrindo a água, chuvas, elas estavam então todas enterradas. E tem muita coisa aqui nesse parque que ainda está por ser descoberto. Mas o dinossauro mais antigo da história da humanidade foi encontrado justamente aqui. Isso é muito interessante. É um lugar que atrai muitos paleontológicos todos os anos. Aí nos meses de setembro, em abril, maio mais ou menos, são os meses que não são tão frios e também não são tão quentes. E esse pessoal vem para cá tentando a sorte, entre aspas, de encontrar algo ainda mais antigo que, sim, pode estar escondido por aqui. Vamos ver o submarino que já afundou uma parte. Então, uma das torres dessa formação rochosa já caiu. Está aqui
aqui, os restos mortais dela. E aqui a gente está a 1.350 metros de altitude sobre o nível do mar, mais ou menos. E é incrível a ação do tempo e o processo erosivo dos ventos e das chuvas aqui. Vai fazendo as mais diversas esculturas. E é preciso, como o guia falou aí, é preciso se aproveitar, porque um dia isso tudo aqui já não vai mais ser como é. É saber quando, mas tudo vai se corroendo com o tempo. Outro ponto de vista aqui do submarino, mas que eu queria frisar, olha a imensidão desse parque onde a gente tá. Cara, é algo inimaginável. São 63 mil hectares de área de preservação provincial aqui no Parque Chigualasto. E quem diz que não existe vida no deserto, né? Quanta coisa já se descobriu aqui, quanta informação de extrema utilidade para a nossa humanidade e quanta coisa ainda está em segredo de nós aqui, enterrada no meio dessas terras. Chegamos no museu aqui, William Steele. Esse é um paleontólogo americano que foi o precursor aqui do início das escavações descobertas em Chigualasto. E aqui tem uma amostra dentro do próprio museu. Olha que bacana isso aqui. E aqui explica que, a exemplo daquelas bochas lá, os fósseis também vão aparecendo dessa forma muitas vezes. E é preciso ter um olho muito clínico desses paleontólogos para distinguir o que é um mero pedaço de pau, o que é uma pedrinha, do que pode ser um grande fóssil que está aflorando. E eles vão aparecendo, exemplo desse aqui, pela erosão. O vento, as chuvas vão fazendo erosão do ambiente e os fósseis petrificados vão aparecendo. E aqui até tem algumas amostras. Aqui nesse canto e aqui nesse canto são, aqui ó, Scaphonicus, que são répteis antecessores dos dinossauros y crocodilos. Componen la figura del hongo, que tiene un poquito más de 16 metros de altura, y van a ver que está un tanto inclinado. ¿Sí? Bueno, esto no es que se esté cayendo el hongo, no es un efecto de la gravedad, sino que todo el paisaje, todo el terreno de nuestro parque está así en forma inclinada. Vean hacia allá, hacia aquel sector, que tenemos como un banco de suplente de hongos, y que en realidad los estamos terminando de armar a eso. Van a ver que tiene todo la misma orientación, ¿sí? Como metiéndose abajo de ese paredón rojo que son las barrancas coloradas. ¿Qué es lo que pasa? Que en condiciones normales, entre comillas, ¿no?, esos rojos tendrían que estar arriba de estas dos, arriba de la parte del submarino, ¿sí? Y así una arriba de la otra para completar 7 formaciones que son las que componen el periodo Triásico, 7 etapas. ¿Qué es lo que pasó? Que hace 15 millones de años, cuando emerge la cordillera de los Andes, ¿sí?, producto del choque de placas oceánica y continental. Chocan las placas, se superpone una sobre otra y empieza a formarse la cordillera. Todo esto que estaba enterrado también empieza a subir, empieza a emerger y va quedando en superficie. Y por la misma inclinación de la placa y los movimientos de la Tierra, estas formaciones, estas etapas, se empiezan a desparramar en la superficie, como si fuese un mazo de naipes. Tenemos un mazo de naipes en la mano, si nosotros lo inclinamos, van a ver que las cartas de arriba se deslizan, dejando al descubierto las de abajo, y podemos ver el mazo completo. Bueno, eso es lo que ha pasado justamente aquí en el Parque Provincial Ischigualasto y en el Parque Nacional Talampaya, y son los únicos lugares del mundo donde se puede encontrar esto. No hay lugar en la Tierra que tenga las mismas características de tener los 50 millones de años que duró el periodo Triásico, todos desparramados en superficie. Así que esa es la razón por la que somos patrimonio natural de la humanidad. Así es que bueno, imagínense si no vale la pena cuidar, valorar y querer, ¿no?, este tipo de lugares que tenemos en nuestro país.
Como es la última estación, aprovecho para agradecerles que nos hayan visitado, también para despedirnos. A partir de ahora, quienes quieran hacer la foto y salir lo pueden hacer sin problema. No hace falta que esperen al resto del grupo. Tenemos un solo camino que nos lleva a la administración. Vamos a ir por ahí, doblando a la derecha, por donde indica la flechita verde. Vamos a ir por el pie de la Barranca Colorada. Nos vamos a encontrar en una parte con un paredón de 200 metros de altura que es impresionante. Pueden hacer fotos de toda esta parte, pero siempre desde el vehículo. No está permitido bajarse, empezar a caminar por cualquier lugar. Y les recuerdo que la velocidad máxima en áreas protegidas es de 40 km por hora. No El Hondo. Termina nosso passeio por aqui e com bastante informação incrível sobre toda essa era triássica. Então, que o guia deu uma explanação sobre quando as cordilheiras se formaram no choque de placas oceânicas e continentais e por que de várias formações estar sempre inclinadas. Isso não é uma falha do efeito de gravidade, segundo ele. É porque, como ele colocou, quando a gente tem um maço de baralho na mão e a gente inclina a mão, as folhas de cima vão escorregando e vão deixando com que as de baixo apareçam e sempre na mesma posição, né? E aqui aconteceu a mesma coisa, a Cordilheira dos Andes e depois várias outras formações que estavam encobertas, como essas montanhas aqui, roxas também, vermelhas, coloradas, como são chamadas aqui. E isso é muito, muito interessante, porque quando você está viajando por essa região da pré-cordilheira, na Cordilheira dos Andes, você vê várias montanhas, sempre com a fissura das rochas, não estão em paralelo e nem na horizontal, estão meio perpendicular, digamos assim. E isso causa curiosidade. Então é por esse motivo. Lá naquela época, quando as Cordilheiras dos Andes começaram a se formar, tudo foi se descortinando e tomando essa mesma posição, sempre na diagonal. Não sei exatamente como explicar, mas vão ficar assim, sempre meio inclinado. E aqui e no Parque Talampaya, que a gente vai visitar, então, como ele explicou também, são onde os únicos lugares no mundo que é possível observar várias camadas. Então, aqui é uma camada, ali outra camada, Cerro Colorado outra camada, e sempre que vocês observar, elas vão estar meio inclinadas assim. Então isso é muito interessante. E é nesses dois únicos lugares no mundo que se tornaram patrimônio da humanidade lá em 2000, reconhecidos pela Unesco, o Parque Ixigualasto Provincial aqui de San Juan e o Parque Nacional Talampaya, que está na província de La Rioja, logo aqui do lado, por serem os únicos lugares no mundo que é possível se observar várias evoluções dentro de todos esses 50 milhões de anos. É uma verdadeira aula e mostra também várias coisas diante de nossos olhos. Mostra o quão ignorantes somos, nos ensina inclusive a ser mais humildes, porque muitas vezes tratamos das coisas como se fôssemos doutores do assunto, quando na verdade, quando a gente chega em lugares como esse, a gente acaba sempre descobrindo que, por mais que saiba algo, sabe-se muito pouco. Até quem é especialista aqui do parque também sabe pouco, porque quanta coisa ainda há escondida, enterrada aqui. Então é muito valioso poder estar num lugar desse. É sempre uma dica: se você vier a lugares como esse e tiver a oportunidade, faça um passeio guiado, porque tem o seu valor. O conhecimento que é adquirido é algo que a gente vai poder levar com a gente e ninguém nos tira. Shadow
saindo do Parque Provincial Ixigualasto, então. E agora vamos pegar aqui à esquerda para ir sentido o Parque Nacional Talampaya.